Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador em casa, espero que esteja bem de saúde. Nós estamos melhor agora, estamos aqui consigo a interagir um programa crucial, um tema muito crucial que tem a ver com a sociedade, que mexe com muitas nações. As discussões sobre este tema pode-se falar tanto e muitos, mas não é possível terminar porque cada dia este tema é necessário e queremos falar mesmo da educação. Educação esta, nós queremos trazer um tema que diz a educação como base de desenvolvimento para qualquer nação, todo país, todo continente. Quando quer desenvolver mesmo, é necessário a educação tomar conta, razão pela qual nós trouxemos aqui militantes que estão na carreira acadêmica à procura de conhecimento a todos os níveis e eles vão se apresentar seus nomes. Temos aqui, para não criar, trouxemos aqui uma equitatividade, não é? De género. Também temos já hoje uma cara feminina que ela vai se apresentar para além do nosso irmão residente, o nosso irmão Albino Vilanculos também, que vem aqui a dar seu contributo para a nação, para o mundo em geral. Como é que nós podemos desenvolver melhor sobre usando a educação e quais são as consequências que um país que não tem educação adequada ou necessária também pode alavancar o seu desenvolvimento. Mas antes, porém, eu começaria do lado direito da nossa irmã Maria, que se apresenta e fala aos nossos telespectadores ali em casa seu nome, de onde vens, até que nível estás na escola, para nós podermos conversar, porque os nossos telespectadores têm hábitos, não querem conversar com ninguém, com alguém que não conhece. Então, as telas são suas e pode falar com os nossos telespectadores ali em casa. Obrigada. Sou Maria Gandu, sou estudante do curso de Ciências da Comunicação da Universidade de Zambeze e estou a cursar o segundo ano. Está a cursar o segundo ano. Do outro lado, temos aqui o nosso irmão também que vai se apresentar. Saudações aos telespectadores desse canal de televisão, em especial a este programa. Meu nome é Albino Vilanculos, assim que me chamam lá em casa, assim como lá no bairro. Sou pastor e ativista social e estudante do segundo ano de teologia. Estudante do segundo ano de teologia, pode ter algum assunto prévio, antes de a gente entrar no tema da educação aqui? Eu estava mesmo aqui reparando a mesma situação da época chuvosa que se avizinha. Meu ponto prévio mesmo em relação às zonas da Manga, aquelas zonas que quando a época chuvosa chega passam mal por conta das valas de drenagem. Meu ponto prévio é mesmo para o Conselho Municipal da Beira, para que possa olhar nesse sentido. Nessas zonas, estamos a falar da zona do Nharimo, estamos a falar da zona do Ndunda, assim como outras zonas para os que vivem em Nhangao, pior, os que vivem em Nhangao. É um povo que parece ser esquecido também, por causa da via do acesso. Quando a época chuvosa começa, então são lugares em que a transitabilidade acaba sendo muito difícil. Esse é meu ponto prévio. Nós estamos num país, na zona litoral, não é? Isso estende-se até as zonas da Zambésia, Inhambane, Maputo, alaga muito quando são tempos chuvosos. E aí as municipalizações estão lá, está aí uma nota prévia. E para Mana Maria, qual é o seu ponto prévio? Exato. O meu ponto prévio é que no meu bairro, o bairro do Mangani, havia lá uma situação em que os chapacins estavam mesmo estava muito... Deixavam a desejar. Exato. E agora houve um melhoramento por parte das estradas, falo do Pafé que está lá, e notei que, principalmente hoje, notei que foi muito rápido, não é? O movimento que se fazia antes não é o mesmo que se faz agora. Há muita população que vem para a cidade logo ao amanhecer para poderem trabalhar. Exato. Com o problema de via de acesso e chapa era um caos. Está a tendência de melhorar.
mesmo melhorar, e isso é uma situação que me deixa mesmo feliz como população. Como população, as pessoas que estão lá estão satisfeitas. Como munícipe da Beira, Sim. na zona de Manganha, já é muito bom reconhecer os esforços do governo que está fazendo, não é? Agora, nós falamos mesmo aqui da educação como base de desenvolvimento para qualquer nação, não é? Existem muitos países que almejam desenvolver. Nós queremos ser como a África do Sul, queremos ser como Botsuana, queremos ser como Lesotho, por aí fora, não é? Mas, em contrapartida, a nossa educação é deficiente. A nossa educação tem problemas sérios que nos está a deixar, porque nós, para termos até um engenheiro agrônomo, tem que vir da China, tem que vir do Japão, para termos um engenheiro para uma fábrica de refrigerante, tem que vir de algum lado. Em contrapartida, temos terras áridas para a agricultura. Será que estaremos a andar bem? Existem países também com o mesmo exemplo, que têm dificuldades. A que se deve, ou como é que podemos fazer para ultrapassar essa educação, trazer primeiro a educação em primeiro lugar e o resto ser o resto? Primeiro, agradecer mesmo pelo tema, é muito sugestivo esse tema. E vamos começar em falar de Moçambique como uma nação, como um país. Eu, como cidadão moçambicano, que estou aqui para falar do meu país, de Moçambique. 40 anos da independência, ou depois de 40 anos de independência, o processo de educação, assim como por si o desenvolvimento de Moçambique. Então, primeiro vamos falar do desenvolvimento, depois vamos falar acerca da educação em si. Será que nós, como moçambicanos, estamos a desenvolver? Claro que sim. Embora que existem algumas lacunas que devem ser melhoradas. Então, o processo de educação em si em Moçambique, como de qualquer nação, tem a ver com o desenvolvimento. Um país que não desenvolve, também a educação acaba sendo tão deficiente. Por isso que Moçambique faz parte dos países africanos em via do desenvolvimento. Significa não chegamos aí no pico, significa que Estamos em via de desenvolvimento. Não estamos nem nos 70%, não estamos lá. Nós não fazemos parte. Porque nós estamos em via de desenvolver um país. Então, se o governo moçambicano precisa desenvolver a educação, precisa investir na educação, porque não vamos desenvolver o país sem a educação. É necessário que haja um investimento sério para a educação moçambicana. Então, se nós formos a reparar, o governo está mais alinhado em investir os militares, em investir as guerras, e não investe na educação. Se for já notar o orçamento do Estado para o próximo ano, não é o mesmo orçamento que o governo está a colocar para a educação. Logo já temos um problema. Por causa dos conflitos, por causa das situações. Então, logo, a educação acaba sendo a segunda opção em Moçambique. Por isso que nós temos um sistema de educação muito deficiente, porque o governo não coloca 90% a educação. Nós queremos jovens sendo educados. Não queremos só jovens para pegarem armas. Então, não vamos só falar de desenvolvimento. Enquanto nós falamos... A educação está deficitária. Exatamente. Mas quando estamos a falar disso, Ana Maria, hoje se sente uma menina universitária na sua província, aliás, no seu país, na sua província, até quase no seu bairro, não é? Quando fala da Unisambese e vive no Macurum, são metros. Essa história não se verificava 20 anos atrás, 86. Para ter uma faculdade, estar na faculdade, já devia estar numa puta nessa altura, à procura de casa. Para si, o que significa a presença das faculdades em todas as províncias? Exato, para mim significa uma benção, né? Posso dizer, pois a situação que se verificava antes é que a maior parte das pessoas, quando chegasse à altura de estudar, alguns até saíam fora do país. Para estudar? Sim, para estudar, mas agora mesmo é que tem se verificado uma situação muito boa, principalmente nas cidades como, por exemplo, Beira, Quelimane,
Nampula, temos várias escolas, universidades, institutos que estão lá, facilitam, sobretudo, facilitam os encarregados de educação. Eles antes tinham que se preocupar também, não só com os estudos, mas eles tinham que se preocupar com como é que deve estar meu filho nesse exato momento. Então, essa é uma guerra que foi se travando ao longo do tempo e agora eu acho que tenho certeza que essa situação já foi ultrapassada. Foi ultrapassada, já temos edifícios, não é? Já temos lá, mas uma pergunta, não será provocadora, mas um pouco atiçante, chamaria a faculdade que tem de faculdade? Sim, chamaria mesmo uma faculdade. Tem requisitos que compõem uma faculdade? Sim, tem requisitos. Estou a falar concretamente da Universidade Zambezi, concretamente no campus do Mataguane, cidade da Beira. Tem requisitos já recomendáveis? Sim. Não é? Tem laboratórios, sistema informático, tem par, tem pior? Sim, em parte porque eu acho que tenho certeza que isso é gradual. Não deve, nada é de uma hora para outra, não é? Mas estamos num bom caminho. Estamos a andar. Em relação à percentagem dos anos 89, 90, não tínhamos muitos médicos, muitos doutores. Agora, pelo menos cada bairro já se fala só o nome do doutor, do licenciado. Esse é um bom sinal. Mano Albino, nós estamos quanto mais temos mais doutores, a tendência é que a economia de Moçambique baixe. A que se deve? Nós esperávamos quanto, na presença de um doutor, este doutor contribui-se para o seu produto interno de uma forma a tirar a pobreza em Moçambique. Mas não, a tendência da pobreza é subir, mas com mais médicos, com mais doutores, com mais licenciados, com mais universidades, e o custo de vida cada vez mais está apertando. Sem medicais que há 10 anos não compravas alguma coisa, almoço, mata-bicho, jantar, hoje os sem medicais não dá para matar bicho. A que se deve? Primeiro, eu acho que o que faz com que Moçambique não desenvolva financeiramente, não porque temos mais doutores a serem pagos pelo sistema de educação. Esse é um fruto de muito trabalho do governo em formar quadros. Nenhuma nação desenvolve ou cresce sem quadros. Quando falamos de quadros, falamos de pessoas formadas, licenciados, quadros de educação, assim como dos outros ministérios. Agora, Moçambique como uma nação, para poder desenvolver, ela precisa voltar sempre a apostar na educação por si. Então, apostando nessa mesma educação, é que nós teremos os resultados. Então, por exemplo, há meses atrás, aqui na Beira, eu estava num bairro, estava numa caminhada, eu encontrei uma escola, fiz até fotografias, e vi lá uma situação triste. Numa zona de Nhangoma, para quem já caminhou, estava em Nhangoma, eu vi uma escola, não sei se posso considerar escola, porque não tem teto mesmo, é algo de saco, tinha lá carteiras, está contando a chuva que caiu, alunos não vão naquela escola. Eu perguntei, a quantos quilômetros daqui da cidade? Eu acredito que a 20 quilômetros. Eu disse, será que essa escola está aqui na Beira? Está acontecendo aqui na Beira mesmo isso? Então, vamos perceber que há uma fragilidade por parte do governo, que eles não estão a colocar o olho em todo lado. Queremos que, paulatinamente, vai se vencer essa parte, não é? É uma batalha. É uma batalha muito forte que está se... Até porque tudo é um processo. Exato. Então, não podemos ser ingratos, de uma certa forma. Se dissermos que o Estado não está fazendo nada, também estaremos a ser ingratos totalmente. Porque nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos uma faculdade em Moçambique. Agora temos quase em todas as províncias alguma faculdade lá. Então, só que a um ponto de vista, estamos a falar de 40 anos, cerca de 40 anos. Acredito que devia ser feito mais que isso. 40 anos. O que está a falhar? Eu acredito que o que está a falhar é a má gestão. É a má gestão. Sempre que há má gestão, em qualquer casa, mesmo fora em casa, no negócio, sempre há resultados.
de uma má gestão. Acredito que é má gestão dos tutelares do Ministério da Educação. Acredito que é uma má gestão. O presidente quer fazer algo maior, mas os tutelares lá, há pessoas lá que não estão a dar um relatório. Não fazem, nem deixam fazer. Não deixam fazer. Então, podemos dizer isso. Olha só, eu vou te contar uma coisa simples. Se você ouvir que o presidente da República vem para a sua fala numa escola Y ou X, se lá não tem uma rua organizada, vai ser organizada em uma semana. Sim, sim. De onde sai esse dinheiro? Então significa que os tutelares, eles estão a ver as coisas, só que não querem fazer. E o presidente vem visitar a escola, por exemplo, de Ponta Gé. Naquele dia, aquela semana, já temos a estrada, já está iluminada. Temos a pintura organizada. Sim, e o dinheiro sai de onde? Essa é a pergunta. Meu caro telespectador, ali uma bonita conversa, nós esperamos por ti, dê mais likes, faça perguntas ao irmão Albino, não é? E ele está vivendo tempo na pele dessa situação, quer na educação, está em muitas esperas, e a irmã Maria também já, ela é militante da escola, se ela está na UNI também significa já atravessou 3 rios, estamos a falar do ensino primário, ensino secundário, pré-universitário, agora está na universidade, significa já viveu o que é isso. Mas a Ana Maria, todo mundo fala da universidade, significa quem está lá, editor dos livros, já são universitários, não é? Mas temos ainda alguns universitários a confundirem Vela e Massaroca. A que serve? Falta de atenção. O sistema analógico já está fora do padrão. Temos agora o sistema tecnológico. Até o seu telefone é capaz de corrigir alguma coisa. Tem dicionário, tem tudo. Será que é falta de atenção de que com tantos doutores confunde Vela e Massaroca? Penso para reestruturar a questão não conseguimos. Da questão, estamos a ver, eu queria dizer em outras palavras, temos muitos doutores, mas a nossa escrita é fraca, a nossa interpretação é fraca, a nossa geografia é fraca. Como já se percebeu que foi este ano onde Moçambique já não fazia parte da África Austral. A que se deve? Exato. Existem vários fatores, na verdade, existem vários fatores, mas o que eu posso dizer é que dentro desses fatores existem os principais. Estou a falar da corrupção, por exemplo. A corrupção vem a ser um fator que tem estragado várias pessoas. Isso por quê? Porque várias vezes não parte do estudante ou aluno, mas os mais velhos é que têm induzido eles a optarem por esses caminhos que são caminhos curtos e rápidos, usando atalhos, assim se posso dizer. E isto curto e rápido para formar o seu filho. Exato. E nós só a falar de alguns jovens, eles estão à busca não do conhecimento, mas sim do papel que é o certificado. Então, isso pode, naquele momento, fazer com que esse jovem se sinta feliz, se sinta satisfeito por aquilo que ele queria. Já conseguiu o papel. Sim, já conseguiu o papel. E daí, o que eu faço? Vou pedir emprego. Chego e vou lá, estou aqui, tenho certificado. Lá estão a pedir um gestor, por exemplo. Eu tenho certificado de um gestor, mas o que vou fazer no campo? Então, essa questão de má escrita, às vezes não sabemos nem o que é isso de escrita, o que é um texto, por exemplo. Nós não sabemos, mas estamos lá, estudamos, como posso dizer que eu sou licenciada na área X ou naquela área, na área C, por exemplo, mas se formos a olhar a prática, a pessoa não está capacitada para fazer aquilo. Eu dou mesmo, a resposta que eu dou é mesmo por conta da corrupção e também as pessoas com a pobreza que têm, estou a dizer concretamente de algumas pessoas, não todo mundo, mas algumas pessoas elas têm tendência de querer estar lá, não passar pelo processo. Então, várias vezes nós devemos primeiro passar pelo processo e depois... Ali a Ana Maria incentiva que
não corre, mas passa o processo para ter um técnico médio licenciado de um grande calibre, podemos até entrar em competitividade com outros países do mundo. Sim, porque o que se dá, várias vezes nós encontramos casos de pessoas que estão na 12ª classe e nem sabem sequer ler. Porque onde essa pessoa saiu? Saiu da primeira, saiu da segunda. Acompanhado com o professor. Sim, professor. Exames de tudo. Exames, tudo. Então, a pergunta é, será que esse todo processo que a pessoa teve, não estavam lá algumas entidades, como, por exemplo, o diretor da escola não acompanhou, não fez esse acompanhamento? Temos também os diretores da turma, antes de irmos para a direção da escola, os diretores da turma, será que eles não conseguem avaliar qual é o comportamento do aluno? Se ele sai da 10ª classe, na 10ª temos ali o exame, como é que é possível uma pessoa resolver o exame e ter 18 valores, uma vez que a pessoa nem lê, sabe? Então eu acho que é mesmo a questão da pressa por parte da pessoa e também um pouco mais as pessoas que estão lá para assistir o processo. Eles não têm uma sanção que eles dão diretamente. Às vezes até podem denunciar que temos aqui alguns alunos que tentam nos subornar, mas eles não colocam de uma forma direta que nós somos uma entidade, não queremos que vocês façam isso, porque algumas vezes as pessoas se comportam com alguém da forma com que essa pessoa, ou seja, o limite, o professor ou o pai em casa, ele coloca ali os seus limites, que você tem que passar daqui até aqui, daqui não pode passar. Então, quando é que um aluno tem coragem de pegar um valor e entregar ao professor? É porque ele acredita que o professor pode aceitar. Aceita e não há problema nenhum. Exato. Não há problema. Será a mesma visão que o irmão Albino tem? Eu estava aqui, enquanto ela se pronunciava, e eu estava aqui a refletir. As escrituras sagradas falam de uma coisa muito importante: tudo que faça com amor. E se nós formos a perceber, o que influencia a corrupção são as pessoas que estão lá por dinheiro, não por amor àquela profissão. Não tem vocação. Não tem vocação. Eu tenho um amigo, não posso revelar aqui o nome, mas é um grande chefe do Estado, um dirigente máximo da província. Ele já me revelou muitas vezes que ele foi subornado, ele ia negar o suborno. Então, podemos perceber que é o amor. Então, as pessoas não estão a fazer algo com amor. Quando tu fazes algo com amor, você sabe que isso, eu aceito isso. Então, por causa do amor, então as pessoas estão a quebrar essa parte. Então, quando a gente faz alguma coisa com amor, a gente não aceita ser corrompido. Então, a corrupção em si, porque são pessoas que estão lá por certos objetivos. Está a faltar amor em Moçambique. Por isso, aí está. Se nós queremos um Moçambique a desenvolver, então devemos ter pessoas que estão a trabalhar por amor. Veja só, se um professor vai fazer greve, porque o Estado não pagou salário esse mês. Imagina só que um professor vai fazer greve, vai abandonar os alunos da turma na escola, para não vai dar aulas, porque o governo não pagou salário. Este mês. Esse não está a trabalhar por amor àquela profissão. E esse mês. Já recebeu 10 anos na vida dele. Estás a ver? Está a falhar um mês. É um problema. Os professores da era colonial, eles iam e sofreram, mas iam atrás dos alunos, no tempo de guerras. Mas um professor que nem correu na mata com a guerra, não passou, mas por causa de um salário que não entrou, um subsídio que não entrou, estão a fazer manifestações. Então vamos perceber que é a falta do amor em si. Então, a falta do amor é que contribui para tudo isso. Estamos a dizer que nos tempos do nosso sistema colonial, os professores, o dinheiro procurava por eles, para ajudar. Hoje o professor procura o dinheiro. Não estou aqui para influenciar de uma certa maneira negativa, porque eu, há dias, a minha filha da igreja, ela disse pai, na minha turma cobraram um valor para o exame, para a admissão do exame.
Então, eu disse, eu não paguei nada porque eu não tenho dinheiro. Ela disse para mim, eu não paguei porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, fizeste bem. Então, de seguida, ela falou na sexta-feira, não, no domingo, a dizer que ela admitiu com 12. Mas ela não pagou nem um centavo. Mas a nossa pergunta é, quem que influencia a corrupção? De alguma forma também são os alunos preguiçosos e não querem estudar. Acaba dando ao professor? Sim, aí está. Isto, de certa maneira, começamos de uma escola a ser corrompida, o aluno mal preparado, vai à 12ª, fica licenciado, acaba sendo engenheiro de uma fábrica, a fábrica vai na falência. Outro porém, eu vou colocar uma parábola. Essa parábola diz o seguinte: um soldado mal preparado com arma na mão é um perigo para ele mesmo e para as pessoas à sua volta. Vou repetir essa parábola. Um soldado com arma na mão é um perigo para si mesmo e para os outros. Um soldado mal preparado. Mal preparado, com arma na mão, é um perigo para si mesmo e para os outros. Será a mesma visão? Exato. Sobre isso, eu olho mesmo quando ele falava sobre o amor. Primeiramente, dizer que há necessidade de avaliar-se primeiro o que é amor. Existem pessoas que confundem este termo amor e outra coisa. Por exemplo, se eu tenho uma irmã, a minha irmã, ela estuda na mesma escola que eu sou professora ou diretora. Então, eu tenho um laço com ela, que é de sangue, somos irmãs. Mas ela pode utilizar essa familiaridade como uma forma dela chegar no topo, uma vez que ela não sabe da matéria que ela está a aprender. Ela pode até não fazer certos testes, não participar de algumas atividades da escola, porque tem uma irmã que estuda nesta faculdade. Está. Então, eu acho que é a questão de saber os conceitos e analisar realmente se são verdadeiros ou não, porque algumas pessoas confundem o amor e podem pegar esse mesmo amor e utilizar como forma de alavancar. Falando nisso, irmã Maria, da amor, nossos pais têm algum papel preponderante no desenvolvimento da educação? Estamos a falar aqui do governo, do Estado, de corrupção. E qual é o papel do pai aqui? Exato, o papel do pai influencia bastante, influencia muito e muito no papel da educação, não é? Para os nossos filhos. Por quê? Porque a educação não é simplesmente, ou seja, não parte do momento em que o indivíduo vai para uma escola, mas a educação começa em casa. No momento em que a criança começa a dar ali os seus primeiros passos, no momento em que a criança começa a correr, ela vê, e tudo aquilo que a criança vê, de alguma forma reflete no interior da criança. Então, a criança olha a atitude dos pais, a atitude dos irmãos, então ela vai seguir os mesmos passos. Aquilo é uma forma de educação. Então, se os pais acreditam nisso, é muito fácil, não em todos os casos, mas é muito fácil as crianças também seguirem o mesmo caminho, porque os pais não têm uma boa conduta. O filho vê aquilo como se fosse normal também. Os filhos veem não como uma forma errada, mas como algo que pode ser feito. Então, influencia bastante, porque quando um pai tem um nível de escolaridade alta, ele também faz com que o seu educando, o seu tenha um nível, uma educação, mas quando o pai também tem uma ausência total, não está preocupado na educação da criança. Sim, o pai quando tem um nível de escolaridade alta, ele, por exemplo, quando a criança volta da escola, ele faz um acompanhamento total, pergunta: minha filha, meu filho, hoje o que estudaste? Mãe, pai, eu estudei isso e aquilo e tal. A criança vai dizer: eu tive tanto, hoje tive um teste, tive tanto. Então, quando não existe esse acompanhamento, é muito fácil com que a criança caia também, porque ela também vai ficar relaxada no seu cantinho, contando que nada está acontecendo. Então, a criança vai crescendo, subornando os professores e tal. Acaba dando nisso que temos visto várias vezes. Para todo o país, a corrupção é generalizada, a incompetência, aliás, está sendo
que todo mundo se sentiu relaxado. Está confiado de mão de obra estrangeira, não é? Falando nisso, Mano Albino, temos aqui, o que o governo deve fazer? Eu vi o papel do pai aqui, se puder tecer algumas considerações sobre o papel do pai na educação, no desenvolvimento do país, na educação dele. Mas também tem uma pergunta aqui que eu não quero calar. O que o governo deve fazer para melhorar esta catástrofe? Ok, talvez realçar um bocado só em relação ao comentário que ela estava aqui a trazer. Eu gostei bastante do comentário dela, de que o nível de um pai também influencia um filho. Eu começo a reparar naqueles pais que carregam carvão, aqueles pais que vivem naquela situação, naquelas situações tristes, complicadas de vida. Eu vi várias vezes um pai que produz carvão, também leva seu filho para produzir carvão. Eu comecei a refletir quando ela estava a se pronunciar, porque eu já vi muita criança a carregar carvão para vender. Crianças a saírem da beira grande, lá em Nhangau, lá dentro, lá em Chinamacondo, lá, crianças, jovens, adolescentes, a fazerem a mesma atividade que o pai. Por quê? Porque o pai tem um pensamento que a vida dele só termina no carvão. Então ele acaba influenciando meu próprio filho a permanecer no mesmo círculo. Que a vida é carvão. A vida é carvão. Então esse comentário dela foi forte, de uma certa forma. Sim, mas não para generalizar, porque existem casos em que pais que existem pais que tiveram uma infância pobre, eles não olham a situação como que se deve passar para o filho. Mas ele às vezes pensa que não, se eu sofrer dessa forma, meu filho não pode sofrer. Isso acontece com várias mães também. Eu já acompanhei situações de mães que eles devem dar exemplo de carvão. As mães, a mãe desse caso que eu vi esse exemplo, essa mãe, ela vende o seu carvão, mas ela guarda o seu dinheiro, guarda e paga a faculdade dos seus filhos. Quase todos os filhos vão passar pela formação professora. Através de um resultado, um produto, está a vender batata, está a vender banana, está a vender amendoim, mas está a formar a filha até a faculdade. Não porque ela estudou, mas ela passou por aquilo e foi uma experiência não boa. E ela não quer que os seus filhos passem por aquilo. E ela está a batalhar dia após dia. E os filhos já estão a crescer, alguns estão a escolher. Já é muito bom. Agora, falando nisso, o que o governo tem que fazer para poder ajudar a tirar da catástrofe essa situação, em particular no nosso país? Eu acredito que para o governo poder melhorar essa situação da educação, primeiro é mesmo voltar a investir na educação, olhar na educação nos seus 50%. Né? O Ministério da Educação é um dos ministérios que o governo deveria colocar mais os olhos lá. Se for já reparar, não só em Sofala, mas em Cabo Delgado em si. Em Cabo Delgado, por exemplo, há várias crianças que não vão para a escola. Sim. Que não vão para a escola por conta da guerra, e não só por causa da guerra, mesmo antes da guerra. A população que vive na zona costeira, os Quimoani, são populações somente que sobrevivem por intermédio da agricultura e da pesca. Aquele povo não vai para a escola, não gosta da escola. Então, mesmo nesses locais, vamos ver que os professores eles vão atrás até nas casas dos alunos. E nesses lugares o sistema de educação está tão fraco mesmo. Então, o governo precisa voltar a investir na educação de uma maneira muito mais séria. Moçambique tem condições para que isso venha a dar certo. Então, esse é o meu desejo. Moçambique tem condições de ser um país próspero, desenvolvido a todos os níveis. Sim. Porque nós temos mar, temos agricultura, temos extração mineira, temos o turismo, há muita coisa em Moçambique. Nós temos a extração de rubis, de rubi mani em Balama. Nós temos recursos de Moçambique. Moçambique não é um país pobre. Na agricultura nós temos, por exemplo, a ronda da Tailândia, aí está. A China, mas aqui no Mandruz, podemos pôr aqui uma indústria mecanizada, podemos fazer um arroz até vender para a China. Para a China. Então, Moçambique tem condições favoráveis
até de pagar o cidadão moçambicano um salário, jovens que não trabalham. Moçambique está no nível disso. Não há distribuição de riqueza, então são outros assuntos. Automaticamente dizer que não há dinheiro em Moçambique para investir na educação, estamos aqui a dar voltas. Então, Moçambique tem as condições. É só necessário que o governo pare de investir nas armas, investir na educação, investir no sistema de educação, investir nos professores, nos salários gordos também. Porque os professores não estão sendo bem pagos. Não vamos chegar aqui e dizer que vamos construir mais escolas, também não estão a pagar salário, também é um problema também. Então, precisamos olhar a outros países da África. É difícil você vir com um professor está 3 meses sem salário. 1 mês sem salário é difícil. Porque não podemos comparar também Moçambique agora, o sistema de educação atual, com uma era colonial. São 40 e tal anos de independência. Logo, não há razões de Moçambique ter problemas até hoje do sistema da educação. Deveríamos estar a lutar já com o sistema industrial. Nível de Moçambique já será o nível de colocar a indústria em Moçambique, não lutar com a educação. Essa parte já deve ser ultrapassada. Foi assim, meu caro telespectador, que estamos a falar da educação em Moçambique, ou um país, ou o desenvolvimento de uma nação depende mesmo de uma educação. A coifa principal chama-se educação. Sem educação não é possível nós termos a nação que a gente tanto almeja e priorizando outras situações, senão a educação, como ouvimos aqui do irmão Albino, priorizando as armas e outras coisas atendentes a isso, senão a educação. A educação é o epicentro de um desenvolvimento de um país. E por aí nós terminamos, sempre indo o programa, no próximo programa, esperamos que esteja em linha conosco, dê seu like, comenta, faça a pergunta à irmã Maria, irmão Albino, que eles posteriormente vão receber suas perguntas e vão fazer chegar a si a sua preocupação. Esperamos que tudo corra bem, mas um bom fim de semana, bom trabalho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.